Fala galera, Márcio aqui, beleza? Resolução da lista 3 do nosso projeto do zero ao básico em 6 semanas. O tema da nossa lista é função, beleza? Funções matemáticas. Vamos lá, primeira questão. Uma prestadora de serviços cobra pela visita à residência do cliente pelo tempo necessário para realizar o serviço na residência. O valor da visita é R$ 40 e o valor da hora para a realização do serviço é R$ 20. Uma expressão que indica o valor a ser pago, representado pela letra P, em função das horas, representado pela letra H, necessárias à execução do serviço é... Galera, questão tranquila, né? Ele te dá aqui o valor da visita, certo? E o valor de cada hora da realização do serviço. Então, a gente quer uma expressão que seja em função da hora, certo? A nossa função vai ser da seguinte maneira. O P vai ser A vezes o H mais o B. Nós vamos chamar de B a taxa fixa, certo? Taxa fixa, que é igual ao quê? A taxa de visita, né? Que é o valor que não muda. Só dele ir na sua casa, ele vai estar cobrando R$ 40. Então, o nosso B vale 40. E o nosso A, ele é a taxa, certo? Que varia com a hora. E o que significa isso? Que varia com a hora. O H, ele é a nossa hora, certo? O H, ele é igual a hora. Então, a taxa vai ter que ser o valor, certo? De cada hora. Então, o A vai estar valendo R$ 20. Por quê? Porque se trabalhar 10 horas, vai ser 20 vezes 10, correto? Conforme está na nossa equação. Então, a expressão, né, que é expressa pelo valor pago fica da seguinte maneira. P igual ao valor de A, que vale 20, vezes o H, mais o valor da taxa fixa, né? R$ 40. Tem essa alternativa? Tem aqui, né, letra D. P igual a 40 mais 20, né? Que não importa se a gente mudar a ordem aqui da nossa soma, beleza? 40 mais 20 vezes o H. Gabarito letra D. Uma indústria automobilística está tentando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicado no eixo Y, na vertical, e a distância percorrida pelo automóvel é indicada no eixo X, na horizontal. A expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel é... Questão tranquilinha também, né, galera? Por quê? Porque se a gente tem uma reta, então a gente tem uma função do primeiro grau, correto? Função do primeiro grau. E toda função do primeiro grau, ela tem como cara, né, f de x igual a ax mais b. Então, a nossa equação, né, para saber a expressão algébrica que vai relacionar a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida, tem que ter esse formato, tem que ter essa cara, beleza? Então, o primeiro passo vai ser o quê? Avaliar o nosso gráfico. E a gente tem que ver aqui, ó, na nossa reta, aonde ele está tocando no eixo Y. A gente vê que é aqui no 50, né, que ele está tocando no eixo Y. Então, o que significa isso para a gente aqui na nossa equação? Ele vai tocar o eixo Y em 50. E o que significa? Que o nosso par ordenado vai ser o quê? O Y vale 50 e o X. O X está valendo 0, né? Porque ele ainda não saiu, é como se ele tivesse parado, então não começou ainda a contar a distância dele. Então, o X e o Y, né, nosso par ordenado, é da seguinte fórmula. Primeiro vem o X, que é o 0, e depois vem o Y, que é 50. Então, esse aqui é o nosso primeiro par ordenado. E nós já sabemos que o f de x, ele é igual a quê? Ele é igual a y. E a gente acabou de descobrir o nosso y. Y vale 50, então vai ficar 50 igual a x mais b. Só que a gente também descobriu o valor de x, né? O nosso x, vou botar aqui, ó, ele é igual a 0. Então, substituindo, fica 50 igual a vezes o 0 mais b. Bom, a vezes 0, isso aqui 0. Então, o b ele vai ser igual a 50, ok? Vamos agora, então, para o segundo passo para a gente resolver a nossa questão. É o seguinte, a gente já avaliou, né, uma parte que está tocando o eixo Y. Agora a gente pode ver aqui, ó, o que está tocando o eixo X, que é o 500, né? Então, ó, no eixo X,
fica da seguinte forma, né? É o 500, então a nossa ordenada fica, o x vale 500 e o y ele está valendo quanto? O y aqui, ó, seguindo, ó, o y está valendo 0, né? xy, nossa ordenada. Agora é só substituir. F de x, ele tem que ser igual a x mais b. O nosso y vale 0. Então, 0 igual a A vezes o x vale 500, certo? Mais o b. Pô, por sorte a gente já sabe quanto vale o b, né, galera? O b vale 50, então a gente acrescenta aqui, ó. B vale 50. Então, com isso, ficou fácil achar o valor de A, né? O A fica igual a menos 50, né? Porque o 50 foi para o outro lado, dividido por 500, correto? Simplificando, fica A igual a menos 1 sobre 10, ok? E o terceiro passo é a gente escrever a nossa equação, né, do primeiro grau. Ela tem como formato f de x igual a ax mais b. Então vai ficar f de x igual ao a, que vale menos 1 sobre 10, que multiplica x, mais o b, que vale 50. Então, é a nossa resposta, beleza, galera? Vamos para o próximo exercício. Questão 3. Sabe-se que o preço a ser pago por uma corrida de táxi inclui uma parcela fixa, que é denominada bandeira, e uma parcela variável, que é a função da distância percorrida. Se o preço da bandeira é de R$ 4,60 e o quilômetro rodado é de 96 centavos, a distância percorrida pelo passageiro que pagou R$ 19,00 para ir da sua casa ao shopping é de... Então, galera, qual é o primeiro passo? A gente vai dizer que x é a distância percorrida em quilômetro, beleza? E nós sabemos que a gente caiu numa equação do primeiro grau. Por quê? Porque a gente vai ter uma variante, né? Vamos aqui botar o passo a passo. O f de x, ele é o total pago, certo? É o total que o passageiro vai pagar, igual ao A. O que vai ser o A? O A vai ser a taxa, que vale 0,96, vezes o x, que é a distância em quilômetros, beleza? Mais o B. O B é o quê? É a taxa fixa, né? É a bandeira, a gente chama ela de denominada bandeira. Então, taxa fixa, que é igual ao quê? A bandeira. E vimos que a bandeira vale R$ 4,60. Então, com isso, total pago, ele diz aqui, ó, foi R$19,00, então vai ficar 19 igual a 0,96 vezes o x mais 4,60. 0,96x é igual a 19 menos 4,60, correto? Porque ele passa para o outro lado subtraindo. Então, o 0,96x ele vai ser igual a R$ 14,40. O x vai ser uma divisão entre o 14,4, né? 14,40 pelo 0,96, que estava multiplicando, passou para o outro lado dividindo. 0,96. Essa divisãozinha aqui vai dar 15. Então, o gabarito, letra C. 15 o quê? 15 quilômetros. Questão 4. Calcule o valor de K de modo que a função f de x igual a 4x ao quadrado menos 4x menos k não tenha raízes. Isto é, o gráfico da parábola não possui ponto em comum com o eixo x. Galera, o que significa não ter raízes? Quando o nosso delta ele é menor que zero, né? Delta menor que zero, nós não temos raízes, certo? Então, o que a gente precisa fazer é o seguinte, qual é a fórmula do delta, né? Ele é b ao quadrado menos 4ac. Ele tem que ser, ó, menor que zero. Agora, basta a gente resolver a nossa conta substituindo os valores. Que ao final disso, nós vamos descobrir o quê? O valor de k, que é exatamente o que ele quer que a gente descubra. Vamos lá. Vamos substituir então, galera. Aqui, vamos botar aqui. Quanto vale o A? O A vale 4. Quanto vale o B? O B vale menos 4. E quanto vale o C? O C vale menos K. Vamos substituir agora, então. B ao quadrado vai ficar menos 4 ao quadrado menos 4 que multiplica o 4 que multiplica o menos K. Tudo isso precisa ser menor que zero. 4 ao quadrado, né? Menos 4 ao quadrado, 16. Menos com menos vai ficar mais. 4 vezes 4, 16K. Isso aqui precisa ser maior que zero. Então, seguindo, né, a nossa equação, a gente sabe que 16K é maior que o 16 passa para o outro lado, vira menos 16. Então, o K ele é menor que menos 16 dividido por 16. Então, o K ele tem que ser menor que 1. Essa é a resposta da nossa equação. Beleza, galera? Vamos para o próximo exercício.
Questão 5. Determine os pontos de interseção da parábola da função f de x igual a 2x² menos 3x mais 1 com o eixo das abscissas. Galera, questão 5, como é que fica? Como ele está dizendo que vai ter uma interseção, beleza? Com o eixo das abscissas, a gente pode definir que o nosso y vai ser igual a zero, beleza? Pela definição mesmo. Então, se y é igual a zero, então o f de x ele também precisa ser igual a zero. Aí vai ficar f de x igual a 2x² menos 3x mais 1. Como f de x vale zero, então vai ficar 0 igual a 2x² menos 3x mais 1. E a gente pode botar da forma que a gente conhece, né? Jogar o igualdade para o outro lado. Virou o quê? Virou uma equação do segundo grau. Agora basta a gente resolver essa equação do segundo grau. Vamos lá. Primeiro, o delta, b² menos 4ac. O b ele está valendo menos 3² menos 4, que multiplica o a, que é 2, que multiplica o c, que é 1. 3², 9, menos 2 vezes 4, 8. Com isso, o valor de delta é igual a 1. Agora a gente vai lá e joga a nossa fórmula de Bhaskara, né? O x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por quanto? Por 2 vezes o a. Então o x vai ficar menos b. O b vale menos 3, então vai ficar menos 3, mais ou menos raiz de 1, dividido por 2 vezes o a. Quanto vale a? A está valendo 2. Então, o x é igual a menos 3, fica 3 positivo. Mais ou menos raiz de 1 é 1. Tudo isso dividido por quanto? Por 4. Agora a gente consegue achar o nosso valor de x1 e o valor de x2, correto? Quanto fica x1? 3 mais 1 dividido por 4, fica 4 dividido por 4 igual a 1. E o x2 vai ficar 3 menos 1 dividido por 4, que vai, então, 2 sobre 4, que é igual a 1 sobre 2, que é igual ao nosso 0,5. Os pontos de interseção vai ser o y valendo 0 e o x valendo 1, e o outro vai ser y valendo 0 e o x valendo 1 sobre 2, valendo meio, beleza? Esse aqui é o nosso gabarito. Vamos para a questão 6. Questão 6, calcule o valor de 5x² mais 15x igual a 0 para que f de x seja igual a 0. Essa é bem legal, galera. Vamos lá. 5x² mais 15x igual a 0. A gente não precisa fazer Bhaskara. Por quê, galera? Vamos colocar em evidência. O que é colocar em evidência? O termo que se repete. Bom, o termo que se repete, além do x, a gente pode colocar que também se repete o múltiplo 5, né? Por quê? Vamos lá. 5x vezes qual número vai dar 5x²? Vezes x, né, galera? Por quê? 5x vezes x, o 5 vai se repetir, o x vai multiplicar o x, então vai ficar ao quadrado. Mais qual número vezes 5x vai dar 15x? Bom, 5 vezes quanto que vai dar 15? 5 vezes o 3. O x vezes quanto que vai dar o x? É 1, né? Então, é só x mais 3 igual a 0. E para tornar essa equação real, né, galera, a gente precisa dizer o seguinte: esse x aqui, ele vai ter que estar valendo quanto? Vai ter que estar valendo 0. Por quê? Quando você multiplica todo o termo por 0, você está realmente colocando a equação igual a 0. Então, a gente acaba achando o x1 por essa informação. E o x2, galera, como é que a gente vai achar o x2? O seguinte, esse termo, ele também precisa dar 0, correto? Então, o x2 vai ser x mais 3 igual a 0, então o x vai ter que ser igual a, o 3 passa para o outro lado como menos 3. Então, o x2 vale menos 3. Acabamos de achar o nosso valor de x1 e o nosso valor de x2, sem ter que fazer uma equação de segundo grau. Apenas fazendo o quê? Colocando em evidência e depois, né, para a gente afirmar que a equação está correta, a gente precisa afirmar que um x vai ter que valer 0 e a parte de dentro da nossa multiplicação, né, o x mais 3 também vai ter que zerar, correto? Questão 7. Uma bola ao ser chutada num tiro de meta por um goleiro numa partida de futebol teve sua trajetória descrita pela equação h de t igual a menos 2t² mais 8t, sendo que o t tem que ser maior ou igual a 0, onde t é o tempo medido em segundo, certo? E h de t é a altura em metros da bola no instante t. Determine após o chute. Vamos lá. Letra A, o instante que a bola retornará ao solo, e a letra B, a altura máxima, né, atingida pela bola. Então vamos começar pela letra A.
Para a gente fazer a letra A, galera, vamos avaliar a nossa questão. Ele está querendo o seguinte, o instante em que a bola retornará ao solo. E aí ela retorna ao solo em dois momentos. O primeiro momento é antes de ser chutada e o segundo momento quando depois que ela foi chutada, ela vai cair no chão, correto? Então esse é o instante que ela vai retornar ao solo. A gente tem dois instantes. E em ambos os instantes, o que acontece? O h de t ele tem que ser zero. Por quê? Porque como ele vai estar no chão, então a altura dele é 0 metros. Agora a gente reescreve a nossa questão. H de t igual menos 2t ao quadrado mais 8t, correto? Tudo isso sendo que t tem que ser maior que zero. Então, como o h de t a gente viu que vale zero, né, galera? Então, menos 2t ao quadrado mais 8t tem que ser igual a zero. Agora a gente vai resolver colocando em evidência, correto? Qual é o termo que está se repetindo aqui? É o próprio 2, né? Então a gente consegue colocar o 2t entre parênteses. 2t vezes quanto tem que dar menos 2t ao quadrado? Menos t, correto? Mais, vamos lá, 2t vezes quanto que tem que dar 8t? Vezes o 4. Tudo isso aqui tem que ser igual a zero. A gente descobriu, né, na questão anterior, fazendo pelo nosso método de colocar em evidência, que uma das raízes precisa ser zero, correto? Porque tanto esse t quanto esse t sendo zero, a gente consegue achar esse valor aqui de zero. E qual vai ser o valor de t2? Bom, a gente vai descobrir achando o valor que fica dentro do parênteses. Então, menos t mais 4 vai precisar ser igual a zero. Então, o t fica sendo igual a 4. Correto? Então, qual é o instante que a bola retornará ao solo? T igual a 4 segundos. Tranquilo? Essa é a resposta da letra A. T igual a 4 segundos. Agora vamos achar a letra B. A letra B é o seguinte, ele quer saber a altura atingida pela bola. E como a gente vai achar a altura atingida pela bola? Bom, se a gente tem um gráfico, né, galera? O gráfico ele vai ser da seguinte forma. Uma parábola, correto? Alguém chuta a bola faz o movimento assim, correto? Essa altura aqui a gente chama de altura máxima. Ele é o quê? Ele é o vértice da nossa equação. E esse vértice vai ser qual? A gente vai usar o y do vértice, que é da seguinte fórmula. Ele é menos delta dividido por 4 vezes o a. A gente sabe quanto vale delta? A gente sabe a fórmula, né? Fica menos b ao quadrado menos 4ac dividido por 4 vezes o a. Menos, quanto está valendo o nosso b na nossa equação? Vale 8, né? Então vai ficar 8 ao quadrado menos 4, que multiplica o a. O a está valendo quanto? Vale menos 2. E o c está valendo quanto? O z está valendo 0, correto? Então, vezes 0 dividido por 4 vezes quanto está valendo o a? O a está valendo 2. Menos 2, né? Então, a valendo menos 2. Menos, repete o sinal que está de fora, né? 8 ao quadrado, 64, menos 0, então fica sozinho, dividido por menos 8. Menos 64 dividido por menos 8 vai ficar 8 metros. Gabarito da letra B, 8 metros. A gente acha o nosso y do vértice, beleza? Questão 8. Construa o gráfico das funções. Bom, função A, y igual a log de x na base 2 e b, y sendo log de x na base 1 sobre 2, né? Na base 0,5, nossa base meio. Então, para a gente resolver a letra A, a primeira coisa que a gente precisa descobrir é se ela é crescente ou é decrescente. Então, o A ele tem que ser maior que 1. Como o nosso A na letra A está valendo 2, então ela é crescente, correto? E o segundo passo é a gente montar uma tabela, em que de um lado a gente vai ter os valores de x e do outro lado os valores de y. São valores que nós vamos escolher mesmo, tá, galera? Então, os valores de x que a gente escolhe vai ser o 1 sobre 4, o 1 sobre 2, o 1, o 2 e o 4, ok? E os valores de y, a gente precisa resolver a fórmula, né? Então, o y ele é igual a log na base 2 de x. E a gente sabe o que, galera? A gente sabe a seguinte relação, que o log de b na base a ele é igual a x, correto? Então, o a elevado ao x precisa ser igual ao b. E é a partir dessa relação que nós vamos preencher a tabela y. O primeiro eu vou resolver aqui, ó. O log, certo? De 1 sobre 4 na base 2 vai ser um valor que a gente quer que seja y. Então,
A é o quanto? É o nosso 2, que é a nossa base. Elevado a quanto? Ao x, então é elevado a y. A elevado a y precisa dar 1 sobre 4. E qual o valor de y que pode respeitar essa equação? É o seguinte, galera. Quando a gente tem um número elevado a um número negativo, né? Então 2 elevado a menos 2, o que acontece? A gente vai ficar 1 sobre o número, por quê? É o inverso dele, elevado ao expoente positivo. Então, 1 sobre 4, correto? Então, a gente achou que para o nosso x valer 1/4, a gente tem que o nosso y precisa valer menos 2, beleza, galera? Então, y vale menos 2. Vou fazer da seguinte forma, eu vou resolver todos os logaritmos, depois eu apago e construo o gráfico, ok? Vamos lá. Log de 1 sobre 2 na base 2 precisa ser igual a y. Então, 2 elevado a y tem que ser igual a 1 sobre 2. Qual o valor de y que vai acontecer essa igualdade aqui, né? Essa equação? O y vai precisar ser igual a menos 1. Correto, galera? Por quê? 2 elevado a menos 1 vai ser 1 sobre 2 elevado a 1. E 2 elevado a 1 é 2, né? Então, 1 sobre 2. Com isso, o y vai estar valendo menos 1. O log de 1 na base 2, sendo igual a y, então o 2 elevado a y tem que dar igual a 1. E a gente sabe que todo número elevado a zero dá 1, então com isso o nosso y vale 0, beleza? O log de 2 na base 2, sendo igual a y, a gente sabe que o y vai precisar ser quanto? Vai precisar ser 1, por quê? Todo número elevado a 1 é ele mesmo, né? Então, y vale 1. E por último, né, o log de 4 na base 2. O log de 4 na base 2 igual a y. Então, 2 elevado a y precisa dar 4. Com isso, a gente consegue descobrir que o nosso y vale 2, né? Porque 2 ao quadrado vale 4. Então, descobrimos nossos pontos, né? Aqui no cantinho eu vou escrever os nossos pontos da equação, beleza? Então, nós vamos ter o ponto 1/4 e menos 2, o ponto 1 sobre 2 e menos 1, o ponto 1 e 0, e o ponto 2 e 1, e por último o ponto 4 e 2, beleza? Cada um desses aqui a gente chama de par ordenado, né? São nossos pares ordenados, ok? E a gente traça o nosso gráfico a partir dele. Agora eu vou apagar as contas para poder traçar o gráfico. Show, vamos lá. Vamos desenhar aqui um gráfico, correto? Primeiro nós vamos ter um eixo Y, depois um eixo X, beleza? Então, aqui a gente tem Y e aqui a gente tem X. Agora vamos marcar cada um dos pontos X e depois cada um dos pontos Y, beleza? Primeiro vamos marcar o X. Bom, o X vai ser, primeiro a gente marca 1/4, né, que ele vai estar aqui. Depois a gente vai marcar o meio, que vai estar mais ou menos aqui, certo? Então aqui é 1 sobre 4, aqui é 1 sobre 2, beleza? Aí aqui a gente pode marcar valendo 1, mais para cá a gente marca valendo 2, né? Mais ou menos proporcional, né? E mais para cá valendo 4, beleza? E agora vamos marcar no eixo Y. A gente vai ter o menos 2, né? Bem aqui embaixo assim a gente marca menos 2, depois o menos 1, então menos 1, depois o 0, bem aqui, depois o 1, meio proporcional, né, galera? Dando o meu melhor aqui, hein? 1 e depois o 2 aqui em cima. Show? Agora a gente vai ligar cada um desses pontos que a gente tem no nosso par ordenado. Ó, o 1/4 tem que ligar com o menos 2. Então a gente vem aqui, ó, traça os pontinhos até achar o nosso ponto, que seja equivalente ao nosso par ordenado. Depois, menos 1,5. Então, ó, menos 1,5. Então, ó, marcamos também. 1 e 0, vai ter que passar bem aqui em cima. 2 e 1, né? Então, a gente vem aqui, ó. Um exemplo, tá, galera? Um esboço que eu estou fazendo. E depois, o 4 com o 2. E o que significa isso, galera? Que a nossa função, ela precisa passar nesses pontos. E tem que ser uma função crescente. Então, vamos tentar, beleza? Vai vir aqui, vai passar por esse e por último, no 1, 2/4. Então, essa aqui fica mais ou menos a nossa resposta, beleza?
E agora vamos resolver a letra B, ok? A letra B é o y igual ao log de x na base 1 sobre 2, na base meio. E a gente sabe a nossa seguinte relação. Se nós temos um log de b na base a, que tem que ser igual ao nosso valor y, então, correto? O nosso a elevado a y tem que ser igual a b, beleza? Na letra A, né, na questão anterior, na letra A, eu tinha botado a de x, mas isso aqui é uma incógnita, galera, a gente escolhe. Agora eu estou botando y porque eu vi que ficou melhor didaticamente, beleza? Bom, e para a gente definir se a nossa função, né, vai ser crescente ou decrescente, a gente avalia o a. O a ele está avaliando 1 sobre 2, como ele é menor que 1, ele vai ser decrescente. Muito bem, qual é o próximo passo então? Escolher valores de x e completar a nossa tabela, beleza? E quais valores nós vamos escolher? Nós vamos escolher 1 sobre 4, 1 sobre 2, o 1, o 2 e o 4, beleza? Então, seguindo aqui a nossa fórmula, né, como é que fica? O log de... Qual é o b? O nosso b vai estar valendo 1/4. Então, o log de 1/4 na base a, qual é a base? A base a é 1 sobre 2. Precisa ser igual a y. Então, 1 sobre 2 elevado a y precisa ser igual a 1 sobre 4. Com isso, o nosso valor de y vai ser quanto? Vai ser 2. Por quê? 1 sobre 2 elevado ao 2 vai ficar 1 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. 1 ao quadrado vale 1, 2 ao quadrado vale 4. Beleza? Então, y vale 2. Log de 1 sobre 2 na base 1 sobre 2 precisa ser igual a y. Bom, galera, bases iguais, y igual a 1. O log de 1 na base 1 sobre 2 vai ser igual a y. Então, para que um expoente, né, um número multiplicado por um expoente seja 1, o expoente precisa que seja 0, né, porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, y valendo 0. Vamos lá. Log de 2 na base 1 sobre 2 precisa ser igual a y. Então, o y vai precisar ser um número que inverta esse 1 sobre 2, né, galera? Então, a gente sabe que ele vai ter que estar valendo menos 1. Por quê? Vamos lá. 1 sobre 2 elevado a menos 1 é o seguinte. A gente vai ter que inverter o que está invertido, né? Então, o que está no denominador vai para o numerador, e o que está no numerador vai para o denominador. Então, vai ficar 2 sobre 1. Esse aqui multiplicado por quanto? Por um expoente que está 1, né, galera? Porque a gente tirou o sinal, né? Então, 2 elevado a 1, 2. 1 elevado a 1 dá 1. E 2 dividido por 1 é 2, beleza? Então, aqui vai ficar menos 1. E por consequência, né, galera, log de 4 na base 1 sobre 2, o nosso y vai precisar ser igual a quanto? A menos 2. Por quê? 1 dividido por 2 elevado a menos 2, a gente inverte, então fica 2 sobre 1 elevado ao expoente. 2 elevado a 2 dá 4. 1 elevado a 2 dá 1. 4 dividido por 1, 4. Então, menos 2. Vamos traçar o gráfico. Agora que a gente está mais esperto, a gente já vai adiantar o serviço. Então, o x valendo 1/4, como se o x estivesse aqui, né? E o y valendo 2, aqui em cima. Então, a gente já vai ligar os pontos para facilitar o nosso trabalho. Depois, o x valendo meio e o y valendo 1. A gente traça aqui também, né? Então, o nosso segundo ponto é aqui. X valendo 1 e y valendo 0. Então, y vale 0 aqui. X vale 1 aqui. Então, a gente deixa o nosso ponto aqui. x2, então o x mais ou menos nessa posição. E o y valendo menos 1, mais ou menos nessa posição. Então, a gente vai puxar aqui e vai ligar os pontos. E, por último, x valendo 4 e y valendo menos 2. Vamos ligar esses pontos também. E agora ficou fácil, né? É só a gente traçar o nosso gráfico, ligando os pontos. Então, ó, liga esse ponto com esse com esse, e assim por diante. Essa aqui ficou a nossa função logarítmica. Valeu, galera? Vamos para a próxima. Questão 9. Um capital de 12.000 é aplicado a uma taxa anual de 8%, com juros capitalizados anualmente, considerando que não foram feitas novas aplicações ou retiradas, encontre. Então, letra A, o capital acumulado após 2 anos, e letra B, o número inteiro mínimo de anos necessários para que o capital acumulado seja maior que o dobro do capital inicial.
Se necessário, use log de 2 igual a 0,301 e log de 1,08 igual a 0,033. Bem, primeiro pedir desculpa, né? Vai ter que ter uma informação aqui que eu não dei em aula, que é a fórmula de juros, beleza? Para a gente achar o nosso capital acumulado. E é isso, vamos resolvendo para ver o passo a passo. Letra A fórmula é o seguinte: M é igual a C vezes 1 mais I elevado a T. Onde M vai ser o capital acumulado, né? O C é o capital inicial, que vai ser 12.000, correto? O I é a taxa, que ele falou aí que é de 8%, né? Então 8% é igual a 8 sobre 100, que é igual a 0,08. E o T ele deu também, né, galera? São 2 anos. Então agora é só resolver a fórmula. M igual a 12.000, que vai multiplicar 1 mais 0,08 elevado ao quadrado. Isso aqui vai ficar, então, 12.000, que multiplica 1,08 ao quadrado. Então, M é igual a 13.996,8, beleza? Já adiantei a conta. Essa aqui é o gabarito da letra A. E a letra B, como é que a gente faz? Ele quer saber o número mínimo de anos necessários. Então, a nossa incógnita vai ser o T, beleza? É o T que a gente quer descobrir. E que precisa ser maior que o dobro do capital inicial. Então, a fórmula, a gente vai repetir ela, vai ficar C, que multiplica 1 mais o I, que multiplica T. Tudo isso precisa ser maior que o quê? Que o 2 vezes o C, porque o montante, né, ele tem que ser o dobro do capital inicial. O capital acumulado tem que ser o dobro do capital inicial. Como o C está cortando dos dois lados, a gente pode cortar eles, né? Então vai ficar 1 mais I elevado a T maior que 2. O I ele falou quanto vale, né? Continua valendo 8%, então vai ficar 1,08 elevado a T maior que 2. Agora, galera, vai entrar a nossa informação do log. Por quê? Para a gente achar esse expoente T, só fazendo log. E como é que vai ficar? Vamos fazer log dos dois lados. Log de 1,08 elevado a T maior que log de 2. Regrinha do peteleco, o expoente, a gente dá um peteleco, ele vem multiplicar todo o logaritmo, então vai ficar T que multiplica log de 1,08 maior que log de 2. Pela equação, a gente sabe que o t ele vai ficar sendo log de 2 dividido pelo log de 1,08. E para nossa sorte ele deu, né? Log de 2, 0,301. Log de 1,08, 0,033. Então o t, fazendo essa divisão, galera, vai dar 9,121. Então, como é um valor maior que 9, significa que precisa ser, então, em 10 anos, beleza? É a resposta da letra B, 10 anos. Questão 10. Dadas as funções f de x igual a 2x ao quadrado menos 4 e g de x igual a 4x ao quadrado menos 2x, se x satisfaz f de x igual a gx, então 2 elevado a x vale... Galera, primeiro vamos achar esse valor de x, beleza? Vamos lá. Vamos igualar o f e o x e o g de x, né? E agora a gente iguala as equações. 2 elevado a x ao quadrado menos 4 igual a 4 elevado a x ao quadrado menos 2x. O que a gente precisa fazer é tentar deixar as bases iguais, né? Então o que a gente vai fazer? Vai repetir a primeira e 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, né, galera? Então 2 ao quadrado que multiplica x ao quadrado menos 2x, pela nossa regra do expoente, beleza? Repete a primeira parte, 2 elevado a x ao quadrado menos 4 igual a 2. Agora uma distributiva, 2x ao quadrado menos 4x. Bom, bases iguais, a gente esquece as bases e trabalha só com o expoente. Vai ficar x ao quadrado menos 4 igual a 2x ao quadrado menos 4x. Vamos botar tudo do mesmo lado. 2x ao quadrado menos 4x menos x ao quadrado mais 4, né? 2x ao quadrado menos x ao quadrado, x ao quadrado.
O menos 4x só tem ele e o mais 4 só tem ele. Tudo isso aqui é igual a zero. Então vamos resolver por delta, né? Depois por Bhaskara. Vamos lá? Começar por aqui, ó. Então, o delta ele é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, o delta vai ser b ao quadrado menos 4 ao quadrado menos 4, que multiplica 1, que multiplica 4 também. Então, o delta vai ser 4 vezes 4, 16. Menos 4 vezes 4, 16 também, né? Com isso, o nosso delta ele é igual a zero. E a gente sabe que quando o delta vale zero, a gente só tem uma raiz, beleza? Vamos resolver aqui o nosso Bhaskara. X igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o a. Continuando, o x vai ficar valendo menos b, ele é menos 4, mais ou menos raiz de zero sobre 2 vezes 1. Então, o x ele é igual a menos 4, fica 4 positivo, mais ou menos o zero, porque raiz de zero é zero, dividido por 2. Se é 4 mais 0, 4 menos 0, a gente pode até esquecer essa parte. Então, o nosso x ele vai ser 4 dividido por 2, que vale 2. Pô, show de bola, descobriu o nosso valor de x. Mas ele quer o 2 elevado a x, que vai ser igual a 2 elevado a 2, que é igual a 4. Gabarito letra D. Questão 11. Na função exponencial a seguir, calcule o valor de k e considere uma função crescente, beleza? G de x é igual a 3k mais 16 elevado a x. Galera, muito importante, né? Porque se ele está dizendo que tem que ser uma função crescente, então ela tem que ser maior que 1, beleza? Então a gente pode pegar 3k mais 16, isso aqui precisa ser maior do que 1, a gente nem precisa trabalhar com x, ok? Então, 3k ele vai ser maior que 1 menos 16, o 3k ele é maior que menos 15, né? 1 menos 16 dá menos 15. O k vai ser menos 15 dividido por 3, então o k ele é maior que menos 5, que é o nosso gabarito, beleza? Nossa última questão, considerando que f de x é igual a 49x, determine o valor de f de 1,5. Galera, pedi desculpa para vocês porque na hora de formatar eu não vi. Era para ser 49 elevado a x, beleza? Não é multiplicado, é elevado. Isso aqui vai dar uma grande diferença na nossa conta, beleza? Mas vamos lá. Ele quer que o f de x seja igual a 49 elevado a x. E ele quer saber o valor de f de 1,5. E o que significa isso? Significa que o nosso x precisa estar valendo 1,5. Então, ele quer basicamente saber 49 elevado a 1,5. Quanto que dá isso aqui? Bom, 1,5 a gente sabe que é igual a 15 dividido por 10. E a gente sabe que 15 dividido por 10, a gente pode escrever, né, dividido em cima e embaixo por 5, como sendo 3 dividido por 2. Então, vai ficar 49 elevado a 3 meios. Quando a gente tem um número elevado a uma fração, a gente faz o seguinte, a gente pode mudar para uma raiz. Porque o que está no sol vai para a sombra e o que está na sombra vai para o sol. Vai ficar da seguinte maneira, 49, raiz de 49. Qual vai ser o expoente do 49 e qual vai ser o número da raiz? Bom, se o 2 estava na sombra, agora ele vai para o sol. Então, ele sai daqui de dentro e vem para cá. E o 3 que estava no sol, ele desce e vem para cá. Então, vai ficar raiz quadrada de 49 elevado a 3. E quanto é 49 elevado a 3? A gente pode fazer da seguinte maneira. O 49 ele é igual a 7 ao quadrado. A gente pode substituir. Vai ficar raiz quadrada de 7 elevado ao quadrado elevado ao cubo, certo? Então agora ficou fácil, a gente corta a raiz, né, com o expoente, vai ficar 7 ao cubo, que é igual a 343, que é o nosso gabarito, beleza? Bom, muito obrigado por assistir, curta e compartilhe, clique no sininho. Amanhã a gente tem aula de física, beleza? Valeu!